Anderson Silva deu mais uma entrevista e mais uma vez falou sobre Jon Jones e dessa vez não falou sobre Israel Adesanya. Vamos ler aqui algumas declarações do Anderson e também vou trazer para vocês uma notícia aí falando sobre Vitor Belfort, que falou sobre Wanderlei Silva, ou seja, só temos lendas aqui para falar hoje. Anderson Silva, Belfort, Wanderlei Silva e muito mais. Então vamos começar aí pela notícia que já diz o seguinte na chamada: Anderson Silva rechaça asterisco em legado por doping. Aí, entre aspas, a frase dele, foram mais coisas boas que ruins. Então, o Anderson Silva, que vai lutar mês que vem, né, em maio de 2019, não sei quando você está assistindo esse vídeo, ele vai lutar em maio contra o Jared Cannonier no UFC Rio. E ele deu a entrevista, claro, né? E aí, o Anderson Silva disse o seguinte: acho que não, tanto eu quanto o Jon Jones passamos por situações difíceis no esporte. E você voltar depois de todas as situações que vivemos é mais do que simplesmente você amar o que gosta. Tem que ser uma pessoa muito especial. Tenho um carinho enorme por ele. Sempre que posso, estamos trocando ideias, passando um pouco da minha experiência em relação a conviver com esse mundo que é a luta por trás das câmeras. Jon Jones tem tudo para criar uma grande história. Ele já tem uma grande história. É incontestável o que ele já fez pelo esporte. As coisas que ele acabou fazendo e que eu mesmo acabei fazendo por decisões, por serem falhas que a gente não teve controle, a gente acaba pagando por isso. Foram mais coisas boas que coisas ruins. Jon Jones tem todo o meu respeito e tenho certeza que ele é o campeão absoluto desse esporte. E aí, falando sobre o UFC Rio, o Anderson Silva disse o seguinte: estou bem feliz de poder lutar aqui de novo, né? Principalmente nessa fase da minha carreira. É um grande presente que o UFC está me dando, poder lutar aqui para os meus fãs. Uma das últimas lutas da minha carreira, com certeza, porque se aproxima mais do fim. Estou muito feliz de lutar aqui. E falando sobre o futuro, o Anderson Silva disse o seguinte: acho que tenho mais 3 ou 4 lutas, tenho que ver no contrato, pretendo fazer todas, estou bem. Para a alegria de alguns e tristeza de outros, pretendo continuar incomodando ali. Lógico que todo lutador pensa no título, mas já tive toda essa experiência de ficar 9 anos com o título, 10 anos invicto. E aí tem entre parênteses uma observação do combate, né? Na verdade foram 7 anos com o título e invicto. Aí o Anderson continua: nada disso é novo. Tudo que vier agora a gente absorve com conhecimento. O objetivo é estar bem, ir lá, fazer o que amo, procurar desenvolver o que a gente está fazendo dentro do camp. Cada dia nós renovamos mais, cada camp a gente percebe que tem coisas que temos que aprender mais. E aí perguntaram para o Anderson sobre as oportunidades aí de disputar o título, disputar o cinturão da categoria. E o Anderson falou o seguinte: todo mundo tem seu espaço, o que acontece muito é que cada um criou um legado diferente dentro desse esporte. Eles estão chegando, né? O Romero nem tanto, mas o Borrachinha e muitos outros estão chegando e não entendem que existe um negócio por trás disso. Na hora da escolha de colocar alguém para lutar que vai realmente pesar, eles vão colocar quem vai vender mais, independente se é o último do ranking contra o cara que é o primeiro. Essa coisa de ranking não tem muito a ver quando se trata de negócio. Essa questão do ranking eu já falei algumas vezes aqui, né? Realmente, quando se trata do negócio, o ranking não é levado muito em consideração, né? Porque eles vão casar a luta que vende mais. Então, se os caras já têm alguma rivalidade, enfim, se tem alguma coisa ali que apimente, que faça vender mais, estilos diferentes e tal. Agora, quando se trata do esporte em si, aí sim o ranking, na minha opinião, deveria ser levado mais em consideração, porque aí sim no ranking você, em teoria, você está casando luta, se você levasse em consideração o ranking no mérito ali do esporte. Então, esse cara ganhou desse, esse subiu, então esse tem que lutar com esse. Então, para você ter alguma lógica, para também não sair casando tudo de qualquer jeito, né? Então, o conflito eterno é sempre esse, né? Se você pega aquele ranking e considera ele para casar luta, ou se você considera a luta que vai vender mais. Então, às vezes eles consideram ranking e às vezes eles consideram os negócios, né? E sempre vai ser assim, né? Não tem muito o que fazer. Eu não imagino o UFC simplesmente ignorando a questão dos negócios, a questão das lutas que vendem mais e considerando 100% o ranking. Isso nunca vai acontecer, né? Mas enfim, essas foram as declarações do Anderson. Nada demais, né? Nada de polêmico. A questão do Jon Jones aí, da declaração e tal, ele falou que tem, assim, não tem um asterisco, que, né, que não mancharia a carreira nem a dele, nem a do Jon Jones, o que eles passaram. Afinal de contas, eles fizeram muito mais coisas, conquistaram muito mais coisas do que erraram também, né? Errar, todo mundo erra, né? Não passando pano para doping, nem para nenhum erro do tipo, né? Coisas erradas que eles fizeram, mas, claro, se a gente pegar uma balança e colocar as conquistas, os acertos de um lado e os erros que eles tiveram, Jon Jones e Anderson Silva tem erros? Tem. Tem mais do que a maioria dos outros lutadores, porque caíram em doping, blá, 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 um monte de coisa? Sim, mas mesmo assim, né? Quantas conquistas eles tiveram? Quanto mérito eles têm? Então também não dá para simplesmente falar que Jon Jones e Anderson Silva
Silva não tem mérito de nada só porque caíram no doping ou porque fizeram qualquer outra coisa fora do octógono, né? Como eu disse, pesa o lado negativo? Pesa. Na minha opinião, tem um asterisco ali? Na minha opinião tem. Na do Anderson pode ter, não ter, mas na minha tem. Mas isso não tira mérito. Ter um asterisco, ter uma observação ali de que o cara caiu no doping ou que fez alguma coisa errada, na minha opinião, não tira mérito do cara ter conquistado tudo que conquistou. Agora, não dá pra falar que tem uma carreira ali 100% zerada ali, né? 100% limpa, né? Nunca aconteceu nada, não tem um asterisco. Eu ganhei de todo mundo, fiquei invicto e tal e nunca fiz nada de errado. Não, né? Então, o asterisco é o quê? É o detalhe. Tem um detalhe ali, não adianta. Tem um doping, não, né? No caso dos dois é mais de uma vez, né? Então, eu acho que sim, existe um asterisco ali. Mas, como eu disse, na minha opinião, não mancha o legado. Eu acho que fala que mancha, o cara já era, pegar tudo que o cara fez e jogar no lixo, aí eu acho que é exagero também, né? Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que é uma questão meio que polêmica também, né? Eu acho que a gente vai ter opinião dos dois lados. E vamos agora para a notícia do Vitor Belfort. O Belfort mandou um aviso aí para Wanderlei Silva. Ele criticou também o UFC e ainda falou sobre o McGregor. Então, ele falou rapidamente aí, né? Temos algumas declarações aqui rápidas do Belfort, mas que dá pra gente já ter uma noção, afinal de contas, ele falou de coisas interessantes, né? Que a gente quer saber. Então, a primeira que ele falou, lembrando que o Belfort está no One Championship agora, né? Ele assinou um contrato lá, inclusive, ele confirmou que ele vai enfrentar aí o pugilista Roy Jones Jr., né? Tá escrito aqui na notícia da ESPN que o Belfort aqui, confirmou sua estreia no One Championship contra o antigo pugilista Roy Jones Jr., né? Isso foi uma entrevista que ele deu para o Resenha PVT. Enfim, vamos falar agora da declaração que ele disse do Wanderlei Silva, né? Então ele falou o seguinte: Wanderlei, fica tranquilo que eu ainda vou te ajudar a fazer muito dinheiro. Vou te dar esta revanche antes da sua aposentadoria. Mas lembre-se sempre que você é o B e eu sou o A. Então, Vitor Belfort, claro, falou de Wanderlei Silva e, claro, tinha que provocar ali e tal. Afinal de contas, é uma rivalidade de muitos e muitos anos ali. E eu, como já falei algumas vezes, apesar da idade e tudo, eu quero muito assistir uma revanche entre eles, apesar de achar que o Wanderlei, né, não seria favorito, na minha opinião, infelizmente, porque eu queria que ficasse 1-1 para ter uma terceira, né? Porque é fogo, né? Você pega os caras fora de idade e tal, mas, sei lá, pelo menos, eu gosto tanto dos caras que eu queria assistir. Mas, por outro lado, como eu falei no outro vídeo também da notícia do Wanderlei, da questão de saúde, se ele realmente estiver com problema de saúde, aí eu acho que ele não tem que lutar. Apesar de eu ter muita vontade, porque eu gosto muito, sou muito fã, tanto do Belfort quanto do Wanderlei, mas aí se o Wanderlei realmente tiver aquele problema de saúde, aí não luta, né? Mas paciência. Enfim, ele que sabe da vida dele, ele que faz os exames dele lá, e se ele achar que tem que lutar ou não, aí azar é dele, né? Saúde é dele, dinheiro é dele. Mas eu nunca acho que você deve vender sua saúde por dinheiro, né? Mas enfim, vamos aí para a próxima declaração que o Belfort falou sobre o McGregor. Ele disse o seguinte: ninguém consegue mais controlar ele, é incontrolável, porque isso foi estimulado. Quando o fogo ganha força, ninguém consegue apagar. Então essa foi a declaração curta, né? Mas foi uma declaração aí sobre o McGregor e eu concordo 100% com o Belfort nessa declaração. Realmente o McGregor está incontrolável e ele foi, de certo modo, estimulado, né? É que assim, a palavra estimulado pode parecer que alguém foi lá no ouvido dele, né? Falou: McGregor, pega o carrinho lá, taca no ônibus, quebra lá, faz zona, vai, pisa no celular do cara, não sei o quê, né? Não é nesse sentido, né? Ninguém estimulou nesse sentido de chegar no ouvido dele e falar: vai lá, faz isso, quebra aquilo, vai dar audiência, não sei o quê. Não nesse sentido. Mas estimulou em que sentido? Em qual sentido? Estimulou no sentido de não fazer nada para coibir, né? Então, assim, não se mexeu, não fez questão nem de falar nada, parece, né? Então, o cara foi fazendo e ninguém falou nada, então o cara falou: então beleza, então eu vou promover, não sei o que, virou meio que uma bola de neve, né? Então, foi estimulado de uma forma indireta, se é que existe isso, né? Mas, enfim, acho que deu para entender o que eu quis dizer. E aí, na última declaração, o Belfort falou sobre o One Championship em si, sobre o evento, né, que ele vai trabalhar agora, né? Então, ele falou o seguinte: você acha que com as atuais regras vamos virar um esporte olímpico? Não existe código de atleta. O One Championship vai revolucionar isso, porque existe um código moral. Se o atleta contratado burlar aquilo, ele é banido na hora. Não existe essa agressividade que está quase gerando morte. E nessa declaração do Belfort, deu para perceber aí que tem relação com a declaração do McGregor, né? Dessa situação toda que o UFC acaba meio que, assim, parece que finge que se incomoda, mas não se incomoda
incomoda muito, não faz muito para mudar na questão do McGregor em si e até de um outro lutador, né? Tem o caso do Colby Covington também, que fala uma besteira ou outra. Então, segundo o Belfort, no One Championship a coisa não é assim, né? Não é tudo solto, não é tudo na base do cada um faz o que quer e que se lasque, o que importa é ter audiência depois, né? Isso, declaração do Belfort. Vamos ver se na prática é realmente isso. Se for, eu acho que tem, claro, como sempre, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que realmente você tem um, entre aspas, controle melhor, você tem um filtro ali para também não passar essa imagem de que todo mundo que é lutador é marginal, todo mundo que é lutador quer brigar com os outros, quer xingar os outros e etc, que isso realmente não é legal, afinal de contas tem gente de todas as idades que assiste o esporte. Mas por outro lado, né, como tudo tem dois lados, o lado ruim é que eu acho que isso impacta na promoção das lutas. Eu acho que, querendo ou não, o trash talk e tudo isso acaba estimulando as vendas. Aí, assim, existe a possibilidade de vender muito sem ter trash talk? É claro que existe. Tem como vender sem ter trash talk, simplesmente na qualidade e tal. Mas no mundo das lutas, no esporte de combate, acho que a maior força que tem para ajudar a vender, o maior impulso que você tem é justamente usando rivalidades. Até, na verdade, rivalidade em qualquer esporte, né? Não só na luta, mas na luta em si, além da rivalidade, é aquela coisa da encarada, de um cara ali olhar para o outro e fazer algum gesto, ou às vezes acaba dando um empurrão e não sei o quê. Isso gera muita expectativa para a hora da luta, porque você sabe que os dois caras vão entrar ali e vão resolver, né? É diferente do esporte, diferente do futebol, que os caras são rivais e assim, beleza, às vezes tem briga, né? Mas não tô considerando isso. Mas assim, no futebol, no vôlei, no basquete, tem a rivalidade, mas ali o jogo é diferente, né? Porque você tem que fazer gol, você tem que fazer cesta, você tem que fazer ponto. É diferente. No esporte de combate, você não foi com a cara do cara. No seu esporte, o seu objetivo é bater no cara, entendeu? Então, você meio que vira aquela disputa de ego até, porque você não tem que simplesmente fazer o gol, né? Você ali vai meio que no instinto primitivo, né, da coisa, e você vai ter que sair na porrada com o cara ali e ver quem que se resolve ali, né? Então, é meio que assim, você vai se resolver na porrada com o cara, mas dentro do esporte, né? Que em teoria não, na teoria e na prática também, é uma coisa legal, né? Você não tá você não tá brigando na rua. Então, se você tem uma diferença, por exemplo, no futebol com o seu rival, você vai ter que ganhar ali fazendo gol, certo? É ali. Agora, no esporte de combate, não. Você vai realmente sair na mão com o cara para resolver. Então, eu acho que a promoção, esse trash talk, todo esse tipo de coisa, acaba estimulando por quê? Porque os caras sabem que os dois que estão se provocando vão sair na porrada. E o cara quer assistir para ver o que vai acontecer. Quem que vai sair vencedor ali. Entendeu? Então, esse tipo de rivalidade sempre vendeu, né? Teve aquela lá do próprio Anderson Silva contra o Belfort, que o Anderson foi com a máscara e não sei o quê. Todo mundo falou daquele negócio. Chamava aquela luta de luta do século. Teve o caso do Cormier com o John Jones, que teve aquela confusão entre eles e depois, olha o que virou a rivalidade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo viu o que aconteceu. Caso de McGregor e Khabib, foi a luta mais vendida atualmente, né? Pelo menos até agora, foi a luta mais vendida da história do UFC. Também foi uma rivalidade, também rolou trash talk. Então, eu acho que nesse caso do One Championship tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, como eu disse, você não fica dando mau exemplo, né? Porque o trash talk é uma coisa, né? Agora, aquelas coisas exageradas, como do McGregor de carrinho no ônibus, etc., que aí eu já acho completamente errado. Então lá a chance disso acontecer vai ser muito menor, mas eu acho que por outro lado vai ser difícil bater as vendas aí das lutas que são promovidas que usam esse tipo de artifício, né? Essas confusões, esse lado sentimental das coisas, né? Enfim, essa é a minha opinião, né? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam aí das duas entrevistas? Fiquem à vontade para comentar o que quiser aí embaixo. À vontade, assim, claro, sempre mantendo o respeito com os amiguinhos, né? E não esqueçam de deixar o like no vídeo, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!